Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, que bom que você veio. Agora com aquele sorriso Colgate, um sorriso mais lindo que você tiver, diga para essa pessoa, aqui é o seu lugar. Quem concorda com isso, diga aleluia, que maravilha. Bom, nós vamos ter 2 momentos e eu quero aproveitar o melhor do tempo. O cronômetro já começou a rodar ali, já piscaram ali dizendo, ó, seu tempo está rodando. Sabe que existe um cronômetro no céu que está rodando também a respeito da sua vida? O tempo está rodando. E eu gostaria de saber se no tempo que está rodando você está aproveitando o melhor dele ou se você não está aproveitando. O tempo está rodando. Aproveite o melhor daquilo que Deus colocou como disponível para você. Ontem nós falamos sobre você deixar de focar as coisas dessa terra e focar nas coisas dos céus, para que você possa experimentar uma colheita, uma rede cheia. Quem ouviu isso aqui? Nesse primeiro momento, eu vou falar de algo que envolve eternidade, de algo que nós precisamos fazer para glorificar a Deus, é a nossa participação com coisas que Deus ama. Depois, no segundo momento, eu vou dar um start, você vai sair daqui voando igual um foguete, para poder conquistar tudo aquilo que você um dia sonhou para a sua vida. Está preparado para isso? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, a partir do versículo de número 7. Obrigado aí, viu, meu amigão? Vamos ler o texto, que diz assim, se puder trocar a versão, eu vou ler na ARC, que diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam juntos. E estando ali um certo jovem por nome Eutico. Como é que era o nome do jovem? Assentado numa janela, ele caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Então ele foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Subindo e partindo o pão, comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Então levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Eles ficaram animados demais, não foi pouco não, eles ficaram muito animados. Coloque a mão assim no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar esse momento ao Senhor, é o momento da sua palavra, e nós queremos ouvir a tua voz, através da sua palavra. Me usa para trazer a resposta que os teus filhos estão buscando em oração nos últimos dias. Em nome de Jesus, fala com o teu povo, fala com a tua igreja. Nós oramos juntos, se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler conta a história de um jovem chamado Eutico. Como é que era o nome do jovem? O texto diz que o Eutico estava assistindo a um culto como esse. E ele estava sentado na janela. Eu já tive algumas vezes em Israel. E como eu disse ontem, alguns de vocês aqui vão estar comigo lá em 2024. Já era para todo mundo pegar assim, é para mim esse negócio. A janela fica na parte de trás, normalmente nos fundos.
O Eutico estava assistindo um culto como esse, e lá sentado na janela, lá atrás, ele é tomado por um sono, e de repente, de uma hora para outra, o Eutico, puf, cai do lado de fora, do terceiro andar. Essa história do Eutico, ela traz ensinamentos para nós como igreja, a respeito de pessoas que um dia estavam aqui dentro, sentavam ao seu lado nessa cadeira, mas caíram do lado de fora. Alguma dessas pessoas que um dia estavam dentro da igreja e caíram do lado de fora, são da sua família. É gente que você ama, gente da sua própria casa. Esse texto nos mostra por que algumas pessoas, Deus me fazendo ler esse texto, me deu um discernimento do porquê que algumas pessoas caem do lado de fora. E como se faz para recuperar essas pessoas. Então eu quero que você preste muita atenção, porque o que eu vou dizer é para proteger você e para também dar munição para você recuperar alguém que em algum momento caiu do lado de fora. Vamos avaliar por que algumas pessoas que estavam aqui dentro hoje não estão mais. Deus me disse que essa história do Eutico cair do lado de fora pode ter acontecido por erros do próprio Eutico e pode ter acontecido por erros do líder daquele culto, que era nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo. Então preste atenção. Quais são os erros que o Eutico pode ter cometido? Primeiro, o Eutico não estava dando a devida atenção, a devida importância para a mensagem que o apóstolo Paulo estava pregando, e por isso ele foi adormecendo e ele caiu do lado de fora. Muitos que um dia estiveram do lado de dentro e caíram do lado de fora, se você parar para avaliar, eles não estavam dando a atenção devida para aquilo que lhes estava sendo ensinado. Talvez até num discipulado, num aconselhamento no gabinete, foi ensinado, foi orientado, foi avisado, mas a pessoa não estava nem aí. E ela foi esfriando, e de repente caiu do lado de fora. O Eutico pode ter caído pelo lado de fora porque ele não dava atenção à mensagem que estava sendo pregada. Se fosse nos dias de hoje, eu ia dizer de que o Eutico, ele adormeceu e caiu do lado de fora, porque enquanto o pastor Adilson estava pregando, ele estava visitando o Instagram. E ele foi ficando sonolento e ele caiu do lado de fora. Algumas pessoas, elas caem do lado de fora porque elas cometeram o segundo erro que eu vou dizer. Deus me mostrou o Eutico pode ter cometido. Qual o erro? Distanciar-se das pessoas. Como eu disse, a janela ficava lá atrás. E o Eutico, ele estava lá na janela porque ele não queria estar no meio do povo, no meio das pessoas. Ele estava na janela porque ele não queria muito estar junto com os irmãos. E quando você vai avaliar as pessoas que estavam do lado de dentro, em algum momento caíram para o lado de fora, essas pessoas, elas não estavam junto. Elas foram se distanciando, elas foram esfriando, e de repente, de uma hora para outra, caiu do lado de fora. Se tivesse junto, se o Eutico tivesse com uma galera perto dele, na hora que ele está para adormecer, alguém ia cutucar ele assim e falar assim: ei cara, acorda, presta atenção lá.
Pastor Adilson está pregando. Inclusive, se tem um vizinho dormindo aí, pega logo, antes dele dormir, e fala bem assim: acorda, irmão, acorda. Já ouviu a história do irmão que ele estava dormindo no culto? O pastor estava pregando e ele dormindo, quase babando. O pastor ficou uma fera. Virou para a esposa dele que estava do lado e falou assim: ô irmã, acorda aí o seu marido aí, fala para ele que no culto não é lugar de dormir não, viu? A irmã levantou a mão e falou: pastor, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, foi o senhor que fez ele dormir, o senhor que tem que acordar ele. Mas se o Eutico estivesse perto de alguém, ele não teria caído lá de fora. É um perigo quando você começa a se distanciar das pessoas, tá? É um perigo quando você não quer estar muito perto. No GC, você começa a se afastar das reuniões que você normalmente participava. Isso é um perigo. Sabe o que eu tive imaginando? De que o Eutico, ele pode ter se isolado na janela porque ele entristeceu com alguém que fazia parte da igreja. O Eutico decidiu isolar e ficar lá atrás, porque ele estava emburrado com alguma coisa que não aconteceu do jeito que ele gostaria que acontecesse. Você já viu isso acontecer alguma vez? Bota a mão na cabeça e fala: ai, ai, ai. É um perigo para a gente cair do lado de fora. Pensa comigo quantas pessoas que caíram para o lado de fora e começaram assim, ó. Então isso é um sinal para que nós possamos nos proteger. Agora, Deus me mostrou também nesse texto que o Eutico pode ter caído para o lado de fora por erros do apóstolo Paulo, que era o líder ali. Então pensa, porque quando eu mostrar aqui erros do apóstolo Paulo, que era o líder, eu quero que você pense, você como líder na sua casa. Você como líder lá na sua família. Eu quero que você pense, você como líder de GC. Eu quero que você pense como líder servindo em alguma área do ministério. E você avalie se os erros que o Paulo cometeu, não pode ser erro que você está cometendo também. Isso acaba contribuindo que pessoas caiam do lado de fora. Vocês estão preparados para ouvir o que eu vou dizer aqui? Bate no peito e fala assim: manda que eu recebo. Então segura aí. Quais os erros Paulo pode ter cometido? Número 1. O Paulo cometeu o erro de não trazer o Eutico para perto. Quando ele, enquanto estava pregando, viu que o Eutico estava distante na janela, sabe o que Paulo poderia ter feito? Ei, Eutico! Sai daí, sai filho, senta aqui na frente, senta aqui que o pastor quer ficar olhando você. Não sei se o pastor Adilson já fez isso, mas eu, quando vejo os jovens e os adolescentes muito de papo lá em cima, assim, ó. Ei, aí, ó. Senta aqui pertinho aqui, senta aqui, sai. Eles acham que eu não vi eles lá em cima, não. Sou pastor de igreja também. Sabe o que acontece? Às vezes nós cometemos o erro de ver a pessoa distanciando, indo por um caminho perigoso, e a gente não fala nada. A gente vê as pessoas esfriando e indo por um caminho que vai jogar elas para o lado de fora, mas a gente não fala nada. Então eu quero que você pense se hoje existe alguém do seu relacionamento que você está vendo essa pessoa esfriar. Era uma pessoa que estava envolvida na obra. Era uma pessoa que ela servia em um montão de área. E ela foi diminuindo. E você está vendo isso? E eu quero saber se você está falando alguma coisa ou se você está deixando a brincadeira rolar. Erros que nós cometemos.
Como pastor, eu de vez em quando faço uma análise. Por que algumas pessoas, elas não estão mais conosco? E eu já cheguei por diversas vezes à conclusão de que algumas pessoas que caíram do lado de fora, nós poderíamos ter trazido elas mais para perto. Não trouxemos mais para perto. Então caíram do lado de fora. O segundo erro que eu vejo que Paulo pode ter cometido é que o texto que nós lemos diz de que o discurso que o Paulo estava ali trazendo, ele se estendeu demais. O discurso que Paulo estava levando, ele foi extenso, ou seja, Paulo falou demais. Nesse caso, Paulo falou demais em questão de tempo, só que eu sei de que existem pessoas, de que elas estão caindo para o lado de fora, porque tem gente na igreja que fala demais, não em questão de tempo, mas porque fala o que não deveria falar. Fala da maneira errada. Então pensa comigo, gente que um dia estava dentro, hoje está do lado de fora, e fala, eu estou do lado de fora porque alguém falou comigo assim, assim, assim. Eu estou do lado de fora porque alguém da igreja falou algo de mim que eu não autorizei que falasse. Eu estou do lado de fora porque alguém que eu estava esperando que fosse me dar palavra de carinho e de ajuda, me deu palavra de chicotada. E então caem do lado de fora. Possivelmente o Eutico, ele quando viu o discurso de Paulo se estender, isso foi esfriando ele cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até o ponto que ele, cai do lado de fora. Quem aqui é líder de um GC? Levante a mão para eu ver. Nossa, quanta gente, maravilha. Aqui em cima tem? Parabéns para vocês. Então vai que agora conversa com vocês, tá bom? Todo mundo tá por ouvido agora que é só para eles. Não pode ouvir. Líder de GC. O discurso de Paulo se estendeu e o Eutico foi dormindo. É mais ou menos o seguinte. O negócio estava com um clima pesado. Para avaliar o texto. Então o clima, ele não estava fazendo a galera... Pode ser que aquele clima fez o Eutico dormir. Um GC precisa levantar o clima da galera. Não pode ser aquele GC que parece um funeral. Você gosta de vir para um culto onde parece um funeral? Fala assim, é por isso que eu amo vir aqui. Todas as vezes que eu venho pregar nessa sexta-feira, aonde o nome é Sexta de Glória. Então, aí ó, ó como é, ó, Sexta de Glória. Cutuca o vizinho e fala bem assim, dá glória, irmão, dá glória. Se você não sabe falar nada no seu GC e sentir que o clima está ficando meio que ali para o pessoal adormecer, você fala, ei galera, abre a boca e dá glória. Aí ó, pelo menos aí ó, aplaude a Jesus aí galera, aí ó, faz alguma coisa. Porque se o negócio, vamos pensar na boa, se o negócio é chato, pesado e parece um funeral, as pessoas não querem voltar no seu GC. Você gosta de trazer uma pessoa para o culto, quando o culto é cheio de glória, é o culto de glória, aí fala, vamos lá no culto. Agora, se o culto parece um funeral, aí você fica até com vergonha de chamar, nossa, diga, ai, ai, ai. Tá. Pode ser que o Eutico que errou, que fez ele cair do lado de fora. Pode ser que foi Paulo que errou, que fez o Eutico cair do lado de fora. Ou pode ser que foi uma combinação do erro de um com o erro de outro.
Não importa se foi um, se foi outro ou se foi os dois. O que eu quero trazer, que é o centro da mensagem aqui essa noite, é que o Eutico caiu do lado de fora e nós vamos fazer de tudo para recuperar ele e botar ele de novo do lado de dentro. É isso que a gente vai trabalhar agora, é recuperar o Eutico que caiu do lado de fora e botar o Eutico de novo aqui dentro. Você quer isso? Diga aleluia. Pastor, como é que faz para poder trazer o Eutico de volta? Porque o Eutico foi recuperado, você sabia disso? Como é que faz para trazer o Eutico de volta? Aqui começa a pregação. Se eu quero trazer o Eutico de fora, a primeira coisa a fazer é... O apóstolo Paulo, quando falaram, o Eutico caiu do lado de fora e ele caiu morto. O que foi que o apóstolo Paulo fez, você sabe? Desceu correndo e foi atrás. Preste atenção. Quer recuperar os Euticos que caíram do lado de fora? A primeira coisa a fazer, descer do pedestal do orgulho e ir correndo atrás dos Euticos que caíram lá fora. O apóstolo Paulo era um dos mais respeitados daquela época. E quando dizem para ele que o Eutico caiu do lado de fora, sabe o que acontece? O apóstolo Paulo, ele não só desce fisicamente, ele desce abrindo mão da sua posição de honra. Recuperar os Euticos que caíram do lado de fora consiste em nós descermos de uma posição onde nós... Mas eu estou certo. Eu não fiz nada de errado. Foi ela que errou. Foi ele que fez besteira. Foi ele que decidiu. Não estou falando disso. Eu estou falando de que tem alguém que caiu do lado de fora e está agonizando, quase morrendo. E Deus está precisando de homens e mulheres igual ao apóstolo Paulo que vão descer e ir atrás para trazer de volta. Só que para descer e ir atrás, para trazer de volta, eu tenho que abrir mão do orgulho. É descer. Para recuperar, é preciso descer e é preciso ir atrás. Evangelho de João, capítulo 21. Nos mostra Jesus fazendo isso com Pedro. Nós pregamos sobre isso ontem. Jesus, depois de Pedro ter negado, Pedro ter feito tudo o que fez, Jesus, no Evangelho de João, capítulo 21, vê lá o Pedro pescando, tentando com mais alguns discípulos, não consegue arrumar nada. Jesus vai atrás de Pedro, dá uma palavra de conselho para o Pedro. Depois dessa palavra de conselho, eles conseguem ter resultado, pegar uma rede cheia. E o Pedro, que estava praticamente que morto espiritualmente, Jesus recupera o Pedro e faz com que ele se torne um dos maiores apóstolos do Novo Testamento. Jesus desceu para ir atrás. Por que nós não vamos descer para ir atrás? Assim começa a recuperação de um Eutico. Segundo ponto. Se eu quero recuperar os Euticos que caíram do lado de fora, eu preciso vencer o medo da contaminação. Você sabe que os judeus, eles não podiam tocar um morto, porque se tocasse um morto, segundo a lei, eles eram considerados contaminados. Era proibido um judeu tocar no morto, porque era sinal de contaminação. E quando Paulo, ele estava num ambiente onde tinham judeus que tinham convertido, mas eram judeus. Quando Paulo ele desce e ele coloca a mão no Eutico, ele correu o risco de ser contaminado. Sabe o que nos impede de ir atrás de Euticos? A gente fica com medo de ser contaminado. A gente fala, não vou atrás. 1 Coríntios capítulo 13, o verdadeiro amor lança fora todo medo.
2 coisas eu preciso para ir atrás do Eutico sem me contaminar. Primeiro, ter o verdadeiro amor dentro de mim. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. A segunda coisa, eu preciso estar vacinado com a vacina da lealdade. Sabe por quê? Escute só. Lá na igreja a qual eu sou pastor, eu oriento. Vai atrás dos Euticos, todinho. O Eutico dormiu, falou besteira, talvez foi um conjunto. Vai atrás dos Euticos. Mas esteja vacinado com lealdade. Porque quando você vai atrás de Euticos, alguns Euticos, eles estão tão machucados, estão tão feridos, que eles abrem a boca e falam um montão de besteira. Então você precisa estar vacinado com a vacina da lealdade. Porque o Eutico pode falar a besteira que for, mas isso não entra no seu coração. Sabe por quê? Você sabe quem é a igreja onde Deus te plantou, você sabe quem é a sua liderança, você conhece os irmãos que trabalham do seu lado, então nenhum tipo de contaminação entra em você. Você está completamente curado e preparado para recuperar os Euticos. Então, quando eu vou treinar uma igreja e eu falo de ir atrás dos Euticos, eu peço para que os anjos eles comecem derramando a seringa da vacina da lealdade. E aí tem um monte de seringa caindo aqui no céu, que pega, pegou. Agora você virou enfermeiro agora do céu. Vai aplicar no ombro do vizinho que está do seu lado, assim, ó. Vai, recebe vacina da lealdade, fala. Agora calma aí. Tem gente que uma dose só já é o suficiente. Tem gente que precisa de dose de reforço. Para garantir, vai em dose de reforço aí no outro. Vacina da lealdade. Para ir atrás dos Euticos, é preciso vencer o medo da contaminação. Terceiro, se eu quero ir atrás dos Euticos, eu preciso vencer o medo da decepção. Porque você imagina, o apóstolo Paulo para o culto, abre mão da sua posição, desce do orgulho, ele vai lá no Eutico, e ele toca no Eutico, e ele faz tudo o que tinha que fazer no Eutico, e se de repente ele faz aquilo tudo e o Eutico não volta a viver? Aí como é que fica? Me decepcionei. Nosso papel é colocar a semente do amor sobre os Euticos. O momento que ele vai voltar, e se ele vai voltar ou não, é com Deus. O nosso papel é lançar a semente. Não tenha medo de se decepcionar, pastor, mas eu já falei. Pois é só você continuar falando. Lance a semente. Se vai voltar ou se não vai voltar, é com Deus. Lance a semente. Não tenha medo de se decepcionar. 1 Coríntios 13, o verdadeiro amor lança fora. Não tenha medo. Vai lá e diga palavras de amor. Diga o quanto que essa pessoa é valiosa para essa igreja. O quanto ela é importante para o seu GC. O quanto que ela é valiosa para a sua família. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Quarto ensinamento, se eu quero recuperar os Euticos. O apóstolo Paulo, quando ele desce, que ele chega lá embaixo, diz o texto que ele pega o Eutico, sabe o que ele faz? Ele abraça o Eutico, ele deu um abraço. Quer recuperar um Eutico? Quando você chegar perto de um Eutico, e ele está muito ferido, muito machucado, fala para ele assim, ó. Eu não quero nem falar nada. Eu só vim aqui para te dar um abraço e dizer quanto que você é importante para mim. E dê um abraço. A ciência hoje tem falado muito sobre um hormônio que o nosso organismo libera chamado ocitocina. Esse hormônio ocitocina, ele é considerado o hormônio do amor. Existem diversas maneiras de você fazer com que o organismo do homem libere ocitocina. Uma das mais poderosas é quando a mãe ela está concebendo e dando à luz a um filho.
altos níveis de ocitocina é liberado tanto na mãe quanto na criança. Você imagina que momento mágico é esse? Uma outra forma de se liberar a ocitocina é quando a mãe está amamentando. Altos níveis de ocitocina, tanto na criança quanto na mãe, são liberados. Agora, a terceira atitude mais poderosa para se liberar a ocitocina no organismo do ser humano é quando ele dá e recebe um abraço. Só quem já chegou dentro de uma igreja um dia arrebentado sabe o poder de um abraço, o poder restaurador de um abraço. Quem já chegou um dia aqui arrebentado sabe, quem estava na porta que abraçou nem imagina o tamanho do efeito que foi o abraço que você deu em alguém. Quando você vai num velório e você quer de alguma maneira ajudar os parentes daquela pessoa que faleceu, você não precisa falar muita coisa. A única coisa que você faz que é poderosa é dar um forte abraço. Existem eúticos que estão agonizando do lado de fora e eles estão precisando apenas de um abraço seu. É apenas um abraço. Se eu quero recuperar o eútico, eu preciso liberar palavras de fé e de restauração, e não palavras de incredulidade e de morte. Todo mundo estava à volta dizendo assim: Paulo, ele já morreu. Já não tem mais jeito, Paulo, já era. Você sabe o que é que o Paulo fala ali no texto? Se preocupem não, ainda tem alma nele. Enquanto todo mundo está dizendo, já era, não tem mais jeito não, o Paulo diz, vocês não sabem de nada. Eu sei, ainda tem esperança para o Eútico, e é por isso que eu vou abraçar ele. E quando Paulo libera palavras de fé, e ele abraça o Eútico volta a viver. Oi, irmão, você tem alguém que está arrebentado? Você tem alguém que está mal? Não lança mais palavra de acusação não, porque essa pessoa já tem o diabo acusando ela, ela fez besteira. Ela sabe que ela fez. Ela talvez não vai assumir porque ela tá toda armada. O diabo já está acusando ela todo dia. Não alimenta a acusação junto com o diabo. Mas seja um apóstolo Paulo, enquanto está todo mundo dizendo, já era, não tem mais jeito, acabou, já era. Seja um Paulo e fala, vocês não sabem de nada. Eu acredito, ainda tem vida nele, ainda tem vida. Vem cá, Ivete. Irmãos da igreja Aba, existem muitos eúticos do lado de fora que precisam ser recuperados no início desse ano. E eu quero ver muitos eúticos nesse culto de domingo que vai ter agora, abraçado com você aqui assistindo essa reunião. Eu quero concluir passando um vídeo para vocês, mas eu quero que todos vocês fiquem de pé. Prepara o vídeo para mim. Prestem bastante atenção nesse vídeo. À medida que você estiver aqui assistindo esse vídeo, Deus vai fazer vir aqui na sua memória muitos eúticos que caíram do lado de fora e precisam ser recuperados. Solta o vídeo, pode liberar. Da maneira que Deus interpreta as coisas. Amém, meu irmão? Oh, Lord. Oh, oh, oh.
Ninguém fez uma festa quando eu nasci. Mas quem daria uma festa por nascer alguém assim? O tempo todo eu luto pra me adaptar. Mesmo assim te louvarei, eu louvarei. Tentaram me parar porque nasci assim. Grande Deus, existem algumas coisas tão difíceis para mim. Mas o que me dói é ver meu irmão assim queixar. Ai meu Deus, te louvarei, eu louvarei, eu te louvarei, sempre louvarei, eu te louvarei, Senhor, sempre louvarei, eu te louvarei, sempre louvarei. Sempre eu louvarei. Jonathan, por favor, meu irmão. Vem cá, Jonathan. Vem, Jonathan. Tudo bem, Jonathan? Como é que você está, meu amado? Ei, glória a Deus. Aleluia. Tá legal aqui o microfone para você? Isso. Tá no quilo aí? Encosta, vai. Ninguém fez uma festa quando eu nasci. Mas quem daria uma festa por nascer alguém assim? O tempo todo eu luto pra me adaptar. E mesmo assim te louvarei. Tentaram me parar porque eu nasci assim. Grande Deus, existem algumas coisas tão difíceis para mim. Mas o que me dói é ver o irmão a se queixar. Ai meu Deus, te louvarei. Você pode cantar comigo? Solte a voz. eu te louvarei, sempre louvarei, eu te louvarei, Senhor, sempre louvarei, eu te louvarei, sempre louvarei, eu te louvarei, Senhor, sempre louvarei. Pra sempre eu louvarei. Oh, 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 oh. Irmãos, me ouçam por favor. Irmãos, quando eu nasci, infelizmente, eu nasci com uma certa dificuldade. Nasci praticamente morto. Mas Deus soprou em mim o fôlego da vida. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Eu achei alguém que me amasse. Me ouça aqui. Eu achei alguém que cuidasse de mim. Às vezes, vemos em televisões, na televisão, em rádios, em jornais, crianças
sendo lançadas em rios, crianças sendo lançadas de prédio, crianças sendo abandonadas no lixo. Mas eu louvo a Deus porque a minha família me amou. Ah, meu Deus. Oh, maravilha. A minha mãe me amou. É por isso que eu louvo a Deus pela sua vida, mãe. Porque a senhora não me jogou fora. E por isso, hoje eu estou aqui, para a glória de Deus. Tentaram me parar porque eu nasci assim. Existem algumas coisas que são difíceis para mim. Mas o que me dói é ver o irmão a se queixar. Ai, meu Deus, te louvarei. Eu te louvarei. Sempre louvarei. Eu te louvarei, Senhor. Sempre louvarei. Eu te louvarei. Sempre louvarei. Eu te louvarei, Senhor. Sempre louvarei. Para sempre eu louvarei. Oh, 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 não, não. Para sempre eu louvarei, Senhor. Eu te louvarei. Para sempre exaltarei, Senhor. Eu te exaltarei. Para sempre bendirei, Senhor. Eu te bendirei. Obrigado, Senhor. Com você que tem um Eutico na sua família, um Eutico que sentava do seu lado aqui na igreja, uma pessoa que você ama demais, mas que em algum momento ela caiu do lado de fora. Pastor, eu tenho alguém. Dê um passo e vem aqui na frente que eu quero orar junto com você. Dê um passo e vem aqui na frente. Talvez essas pessoas, elas não tenham forças. Ela até gostaria de voltar. Ela gostaria de se colocar de pé novamente, mas ela não tem forças e ela acha que não vai ter ninguém para ajudá-las. Então Deus trouxe você esse culto essa noite, porque Ele quer que você seja um apóstolo Paulo para recuperar o Eutico e trazer o Eutico de volta. Esse jovem desse clipe, dessa canção, ele faz uma declaração para sua mãe e ele diz: muito obrigado, mãe, porque você não me jogou fora. Será que nós jogamos fora alguns filhos que Deus um dia nos deu? Ainda há tempo de recuperar. Coloque a mão no seu coração. Pai, transborda em nossos corações o amor incondicional que o Senhor tem. Transborda em nossos corações esse amor que não é um amor natural, é um amor sobrenatural. Nós nesse momento estamos aqui no seu altar e nós não estamos te pedindo dinheiro, nós não estamos te pedindo vitória sobre os nossos inimigos, nós não estamos te pedindo fama, nós não estamos te pedindo portas abertas,
Nós estamos aqui no altar e estamos te pedindo, nos dá um amor incondicional. Um amor incondicional para recuperar os perdidos, para trazer de volta aqueles a qual o Senhor ama, que por algum motivo caíram do lado de fora. Coloque em nosso coração esse amor incondicional, Pai. Nos ajuda, nos fortalece, nos capacita para ir atrás e recuperar os eúticos dessa igreja. Em nome de Jesus. Alguns estão agonizando nessa hora do lado de fora, precisando de um braço, de uma mão estendida para resgatá-los. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Que os nossos braços, que as nossas mãos sejam um canal do Senhor para tocar essas vidas. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Xarabanassou que arabanás. Ramanachei rabanarabassou biarabanarabarás. Ramanachara manarabassou rabanás charabanás. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz-nos para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, sonhas, mentiras pra me encontrar. Traz-nos para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Eu gostaria que você, tanto que está aqui na frente quanto você que está aí atrás, eu gostaria que você liberasse um alto nível de ocitocina nesse lugar. Você vai abraçar bem apertado pelo menos umas 3 pessoas e você vai dizer, enquanto você abraça, os eúticos irão voltar. Os eúticos irão voltar. Abraça aí uns 3. Libera a ocitocina. Libera a ocitocina. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar.
comprá-lo e merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Glórias a Deus. Vocês podem dar um aplauso ao Senhor Jesus. Enquanto você aplaude, você pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Sente um instante, por favor. Obrigado a essa equipe Nota 1000. Já já vocês vão voltar cantando, ó. Nós vamos ter um segundo tempo. Mas antes do segundo tempo, eu quero falar para vocês de alguns livros que eu trouxe que podem abençoar demais você nesse ano. Eu tenho um programa de crescimento em 2023 com um grupo de pessoas, são aproximadamente 200 pessoas, onde toda semana eu compartilho princípios para que essas pessoas possam crescer um pouquinho e no final do ano elas explodirem em resultados de crescimento. E dentro desse programa, em alguns momentos, nós fazemos leitura de alguns livros. Os livros que eu tenho fazem parte do programa. Por que eles fazem parte? Porque eles tocam áreas de extrema necessidade em nossa vida. Vou dar o exemplo aqui de um deles, tá? Há 5 anos atrás, eu passei por um problema seríssimo de crise de ansiedade. Eu viajava toda semana para dar treinamentos, pastor de uma grande igreja com uma série de responsabilidades, as responsabilidades na minha família, uma série de outros projetos que eu estava em andamento. Sabe o que acontecia comigo? Eu chegava à noite, na hora de dormir, botava a cabeça no travesseiro e a minha cabeça não desligava, ela ficava assim, ó. Parecia que tinha um motor ligado na minha cabeça. Eu cheguei a ficar 5 noites inteiras sem conseguir dormir. Eu tinha um zumbido no ouvido que ficava assim, ó. Zzz. E depois desse zumbido, eu falei, eu preciso procurar um médico, fui procurar um neurologista, fiz uma série de exames para ver se eu tinha algum problema na minha cabeça. E depois de uma bateria de exames, o neurologista falou para mim o seguinte, olha, você não tem problema nenhum na sua cabeça. O que eu estou avaliando é que você está com um problema chamado TAG. E eu falei, que demônio é esse, doutor? E ele diz, transtorno de ansiedade generalizada. Como é que eu trato isso? Eu vou te encaminhar para um psicólogo. A minha esposa, ela estava no último período da faculdade de psicologia. Então eu conversei com a minha esposa, cheguei a fazer 2 consultas com um psicólogo, mas eu quero aqui falar uma coisa, minha esposa é psicóloga. Gente, um psicólogo não cristão, ele pode arruinar a sua vida mais do que te ajudar. Então, por favor, escreve o que eu estou te falando aqui. Ele pode arruinar mais do que ajudar. Então conversei com a minha esposa e falei para ela o seguinte, falei, minha filha, eu quero buscar a Deus em relação a isso, eu quero conversar algumas coisas com você para que você possa avaliar a questão técnica disso. E aí nós oramos juntos, e tudo aquilo que eu fui aplicando na minha vida, que Deus foi me dando, eu fui sentando com a minha esposa para conversar, para avaliar a questão técnica de como se tratar a ansiedade. E tudo isso que eu fiz, que me fez superar, depois se você olhar lá o meu canal no YouTube, eu eliminei completamente 26 quilos. A minha saúde hoje, física, emocional, espiritual, é 20 vezes mais do que era 5 anos atrás. Então, tudo que eu fiz, que eu apliquei na minha vida, se transformou nesse livro aqui, ó, O Remédio de Deus contra a Ansiedade. Aqui eu falo coisas práticas que você pode fazer no dia a dia, que pode te proteger disso.
A minha esposa, ela é coautora comigo no livro porque eu coloquei as minhas experiências e ela a avaliação técnica como psicóloga. Então está aqui, é um livro que vale a pena você ler, e se você conhece alguém da sua família que está com problema de ansiedade, você, por favor, usa como uma ferramenta evangelística e dê de presente. Isso vai ajudar demais, tá bom? A minha esposa se tornou especialista na área de ansiedade. E aí, você depois querendo buscar aqui, pode fazer contato aqui, ela tem lá uma fila de espera, mas com maior prazer ela dá a oportunidade para aqueles que são cristãos, porque ela sabe o desafio que é um cristão que precisa de um psicólogo e às vezes não tem um psicólogo cristão para ajudar. Esse livro aqui vai te ajudar demais. Esse outro livro aqui, Frutificação, a ordem divina para crescer. Desde que Deus criou o homem, ele deu uma ordem para o homem: frutificar e multiplicar e encher a terra. Esse frutificar envolve muitas coisas boas que nós podemos experimentar na vida. Se Deus deu essa ordem para a gente frutificar, por que não estamos frutificando? Eu digo aqui nesse livro, e você aplicando os princípios dele, você vai arrebentar a boca do balão. O poder dos líderes que crescem. Existe um poder dentro de você, que se você souber ligar, é como se fosse um botãozinho. Efésios capítulo 3 diz: ora, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Como é que eu ligo esse botãozinho? Está aqui, ó, nesse livro. Tá? Então, algumas pessoas, elas têm dificuldade de ler e falar: eu não consigo ler. Aí eu fiz uns livrinhos pequenininhos para você não ter desculpa, porque você não lê um livrinho pequenininho desse aqui, prático, 02, pede para sair. Então, otimista ou pessimista, o que você é? É fazer um raio-x da sua vida. Talvez o que está acontecendo, que está dando tudo errado, é porque você é pessimista demais, tem que mudar essa história. Muda isso. Como? Está aqui no livrinho pequenininho. O outro aqui, isso aqui é uma maravilha demais, um monte de gente compra para dar de presente para a sogra. Os 7 pecados mortais da língua. Não sei por que compra para dar para a sogra. Por que as pessoas estão perdendo a bênção? Alguém está orando assim: Deus, por que está dando tudo errado? Você vai entender por quê. Está aqui nesse livro. Então, existe um kit com todos os livros. Se você comprar o kit, sai lá num super descontaço para você. Você pode fazer no Pix, pode fazer também na maquininha de cartão, parcelando. E existe aqui 2 livros que não são meus, mas que são livros para quem trabalha com grupo pequeno. Tudo aquilo que abençoa a minha equipe, eu procuro levar para abençoar outras equipes. É um livro do Joel Comiskey, Fundamentos Bíblicos para uma Igreja Baseada em Células e Pequenos Grupos. Aqui fala de muitas estratégias para você aplicar no seu pequeno grupo. Tudo com fundamento bíblico. Está aqui, nesse livro aqui. Então, eu trouxe um pouquinho desse aqui, mas todos esses estão ali atrás. E se você quiser, é só passar ali, porque com certeza você vai ser abençoado. E se ler esses livros, 2023 vai ser o ano onde mais você vai crescer em toda a sua história. Tá bom? Cadê a galera do louvor aqui? São 5 minutos, daqui a pouquinho a gente volta com umas outras mensagens. Se você quiser, pode, ali, tá aí no cantinho ali os livros? Lá fora, tá lá fora, tá bom? Enquanto isso, vai dar um intervalo ou vai cantar alguma coisa? Quer dar um intervalo de 5 minutos, o pessoal beber uma água? Então, vai 5 minutinhos, daqui a pouquinho o louvor já começa aqui cantando. Vamos fazer assim, né? E para mim hoje, eu não sei para você, mas a noite é uma criança, porque o couro vai comer daqui a pouco, viu?